E lá no livro de 1 Samuel, você pode abrir aí 1 Samuel, capítulo 7, versículo 7, nós vamos começar a ler nesse capítulo, nesse versículo, mas a gente vai dar fazer um tour nesse livro de Samuel. Eu sei que o Mateus ele já falou aqui com maestria, né? Graças a Deus, mas o pastor pediu para deixar bem amarrado, que ele está aqui, é pastor da Vida Mil, está conosco. Ele vai estar lá dando suporte esse domingo pela manhã e o outro domingo pela manhã também, mas em agosto nós já estaremos com o plantão normal, com o nosso pastor aqui pela manhã e pela noite, até nos dar outra oportunidade, né, Mateus? Vamos aqui. Em nome de Jesus. 1 Samuel, então, capítulo 7, versículo 7, todos encontraram? Amém. Bom, gente, meus irmãos, eu vou fazer umas pontuações aqui, porque os nossos professores de história ali, o nosso querido Júnior ali, o nosso mestre, e o Marco, eu sou aprendiz e engatinhando ainda. Então eu vou tomar essa liberdade de fazer algumas ressalvas aqui antes de nós partirmos aqui para meditar no livro. Bom, o livro de Samuel é um livro muito importante, pois ele nos mostra a transição do governo teocrático, ou seja, o governo de Deus. Deus governava através de um juiz, para um governo monarca, ou uma monarquia, onde o governo passou a um ser humano, representado por um rei, como o povo pediu ao longo aqui do livro de Samuel. Você pode fazer o seu estudo, você vai ver que o povo pede um rei. O livro de Samuel está no bloco dos livros históricos e a sua autoria não tem muita definição certa da autoria do livro de Samuel, mas contam que teve uma grande participação aí do profeta Natan, que era um profeta historiador. Ele fazia esse trabalho. Samuel foi o último juiz levantado por Deus, pelo Senhor. Ele foi um juiz de transição, pois durante a administração de Samuel, durante o período que ele era juiz, e que houve esta mudança, sai o juiz e entra o rei. Ele foi o profeta que ungiu os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. E falando em Samuel, nós podemos aqui dizer que Samuel ele tinha as três funções básicas na Bíblia. Ele era profeta, ele era juiz, e Samuel também, ele era sacerdote. Samuel, ele era filho de Eucana e Ana. Todos conhecem essa história, a história muito conhecida da Bíblia. Ana era estéril, pediu um filho a Deus, e Deus ele concedeu esse filho a Ana, e Ana dedicou o filho dela inteiramente na obra de Deus. Assim que o menino desmamou, né, como a Bíblia diz, ou seja, parou de mamar, ela o deixou lá no tempo, e dali em diante Samuel ele foi criado para trilhar esse caminho, para ser a voz de Deus nos tempos de Samuel. Quando Samuel ele nasceu, quem era o sumo sacerdote naquela época era Eli. Além de sumo sacerdote, ele exerceu também a função de juiz em Israel por 40 anos. E a nação de Israel estava atravessando momentos cruciais em consequências das violentas investidas por parte dos filisteus. E também por causa da terrível degradação moral do sacerdócio promovido
pelos filhos do sumo sacerdote Eli, que era Ofni e Finéias. Também nós conhecemos essa história do início ao fim. Irmãos, fazendo essa ressalva, nós passaremos aqui ao texto de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 7. Amém? 1 Samuel 7, versículo 7, vai nos dizer assim: quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com o quê? Com medo. Versículo 8. E disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor nosso Deus, que nos salve das mãos dos filisteus. Versículo 9. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor fez o que, pessoal? O Senhor lhe respondeu. Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo, Betcar, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Versículo 13. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território dos israelitas. A mão do Senhor contra os filisteus, a mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Vemos o quão grande é o Senhor, Deus. Vemos o quão grande é a tua glória. Vemos que o Senhor de fato é o Senhor dos exércitos, meu Pai. Que vitória fabulosa, Deus. Que vitória grandiosa, Senhor. Nós te louvamos e engrandecemos, meu Pai, pela vitória que o Senhor deu ao teu povo e pela vitória que o Senhor tem nos dado. Mesmo às vezes sem a gente contemplar, mas o Senhor tem nos dado vitória dia a dia. Obrigado, Senhor. Amém. Meus irmãos, vemos aqui que as lutas para se levantar contra a nossa vida ou contra a vida de alguma pessoa é um instalar de Deus. Estamos bem. O mar está para peixe. Dá para navegar. Mas do nada vem uma tempestade. O nosso amigo Jefferson, ele está passando uma experiência dessa. Mas nós estamos orando e temos a certeza da vitória. Amém? Eu passei também por uma situação dessa. Todos nós estamos sujeitos a passar por uma situação assim. Porém, o objetivo do que queremos falar nessa manhã é como nós temos lutado. Qual estratégia nós temos usado? Quem está do nosso lado nas nossas batalhas? Como está o nosso coração quando enfrentamos uma batalha? Essa é mais uma de muitas vitórias do nosso Deus que a Bíblia nos relata. A Bíblia não relata só essa. Há muitas vitórias aqui. Se você
fizer uma leitura da Bíblia, você vai ver que ela está cheia das vitórias de Deus. Porque Deus, ele é transcendente, ele é um todo-poderoso Deus. Ele nunca deixou de ser. Poderíamos terminar essa palavra aqui. Mas há uma importância no contexto dessa história. Que o povo de Israel vivenciou então. Podemos tirar dessa história, ou da narrativa que a Bíblia nos traz, vários aprendizados, como a importância de pedir ajuda em oração aos irmãos, vamos ver isso no versículo 8, a importância de levar nossas angústias ao Senhor, que se nós clamarmos ao Senhor, Ele nos responderá, podemos ver aqui no versículo 9, que o nosso Deus luta em nosso favor a todos os momentos, que devemos agradecer sempre a Deus e reconhecer quem Ele é e a ajuda de Deus que Ele nos traz. Tudo isso nós podemos tirar desse texto, meus irmãos, e poderíamos aqui encerrar a palavra. Porém, há um contexto em todo esse texto que nós vemos. E o que eu quero chamar a sua atenção, que às vezes nós passamos por versículos, às vezes rápido, e não paramos para prestar atenção, para depois vermos o contexto, é que no versículo 7, a Bíblia vai nos relatar, versículo 7 do capítulo 7, quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. É a questão do problema. O povo de Israel estava ali reunido. Tranquilidade. Os governantes dos povos inimigos, do povo inimigo, que era o povo filisteu, soube e saíram para atacá-los. Levantou-se o problema contra Israel. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. Meus irmãos, veja a vitória, veja o quão grande Deus é. Israel era para ser um povo totalmente distinto dos outros povos. Não por ser um povo melhor que o outro, não. É porque havia um Deus que fez uma aliança com esse povo. E esse Deus não era qualquer Deus. Esse Deus era o Deus de Israel, o Deus dos exércitos. Só por esse fato, era para o povo de Israel ser um povo separado. Era para os outros povos olhar para Israel e contemplar o Deus que ele tinha pelas maravilhas que esse Deus costumava fazer sempre no meio do seu povo. Mas há um contexto para Israel ter ficado com medo. Há um contexto para esse versículo 7 aqui. A gente não consegue entender por que o povo de um Deus tão grande teve medo. Claro, o medo é normal do ser humano quando nós recebemos uma notícia, quando nós recebemos um diagnóstico. Quem nunca aconteceu isso? Quando nós recebemos um diagnóstico desfavorável, a primeira coisa que planta no nosso coração é a dúvida, é o medo, é a incerteza. Mas não podemos deixar de olhar para Deus. Maior do que todos os diagnósticos, maior é que está em nós. Somos seres humanos, passíveis de todos esses sentimentos humanos, sim. Mas o Deus que está conosco, meu irmão, Ele usa o natural para lutar pelo seu povo. Não é a primeira vez que Deus ele faz trovejar. Deus ele parou o tempo por causa do seu povo. Deus abriu o mar. Essas maravilhas só havia um Deus que fazia. E era o Deus de Israel. Mas mesmo assim, no versículo 7, nós vemos que o povo de Israel teve medo. E há algo muito importante que temos que nos atentar. Que mesmo com um Deus tão grande, o povo de Israel
ao receber a notícia que os inimigos iam atacar, tiveram medo. Quantas vezes, e quando se levanta um problema, uma aflição, nós somos acometidos por esse sentimento ruim: desânimo, ansiedade, insegurança, pânico, medo, temor do problema ou do inimigo. Antigamente, há mais ou menos uns 3.000 anos atrás, as lutas eram contra povos inimigos. Era uma outra época, uma outra cultura, outros tempos. Mas agora a palavra nos ensina que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Podemos encontrar lá em Efésios, capítulo 6, no versículo 13. Por que Israel temeu tanto esta notícia? Que os inimigos iriam atacá-los. Vamos lá em 1 Samuel capítulo 4. Volte um pouquinho as folhas da sua Bíblia. E nós vamos lá no capítulo 4 de 1 Samuel. Todos acharam? Amém. Amém. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Berezer e os filisteus em Afec. Versículo 2. Os filisteus puseram suas forças em linhas para enfrentar Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Podemos ver que no versículo 2, o inimigo de Israel tinha uma estratégia. Eles se colocaram em linha para combater Israel. E Israel perdeu 4.000 homens. Israel perdeu 4.000 homens. Mas não foi por causa da estratégia do inimigo. Apesar do inimigo ter sido estratégico no momento da luta, não foi por causa da estratégia do inimigo que Israel foi derrotado e perdeu 4.000 homens. Versículo 3. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. As autoridades de Israel, no versículo 3, podemos notar que ela transfere a culpa pela derrota a Deus, pois não conseguiam ver que o erro não estava em Deus, mas estava neles próprios, como acontece nos dias de hoje. E às vezes, não só ao nosso derredor, mas também dentro da igreja. Pois eles cegamente achavam que Deus só estaria com eles e os salvaria se a arca da aliança estivesse. Como se fosse um amuleto de sorte, ou da sorte. Como acontece também nos dias de hoje. Há pessoas que põem a sua fé mais em objetos do que no próprio Deus. Não é a arca do Senhor que salvava. Quem salva é o Senhor da arca. Isso eles não atentaram. Meus irmãos, fica claro aqui que é o sentimento humano que nós temos quando vem a derrota, por causa dos nossos próprios desígnios,
nós tentamos fazer com que essa derrota seja passada para o outro. É aquela história de que quando a pessoa não consegue fazer o trabalho direito, sempre há um culpado para que aquilo tivesse acontecido. Foi justamente o que os responsáveis pelo arraial de Israel ali, os responsáveis à frente dos soldados fizeram. Eles transferiram aquela derrota que eles tiveram na frente de batalha, porque as condições eram as mesmas para cada um, fora que eles ainda tinham mais vantagens, porque eles tinham o Deus de Israel. Mas quando eles sofrem essa derrota, eles logo chegam e dizem: porque o Senhor nos deixou que o inimigo nos derrotasse. Como se a culpa fosse de Deus. Nós, como homem, como ser humano, sempre fazemos isso. Nós sempre nos pegamos fazendo isso. Temos que ter em mente que Deus é perfeito. Se não fosse a graça dele, nem aqui nós estaríamos. Não merecemos nada, irmãos. A graça do Senhor já nos basta. Se o que vem às nossas mãos, que Deus nos dá para administrar, seja feliz em tudo que você tem. Porque, verdadeiramente, nós não merecíamos nada, nem estarmos aqui. Olha que grande privilégio nós temos. Enquanto muita gente não pode descer de uma cama, eu sempre falo isso no meio da minha família. Enquanto tem gente que não pode descer de um leito, porque se desligarem aqueles aparelhos, a pessoa não pode mais viver. Nós estamos aqui podendo louvar e glorificar o nosso Deus. Isso é o que o povo de Israel, quem estava à frente daquela batalha, não entendia. E eles tentaram passar a culpa para o próprio Deus. Isso nós vamos lembrar lá no começo, quando Deus fez Adão, quando aconteceu tudo aquilo no início do mundo. O homem sempre foi assim. Versículo 4. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, olha aí, olha os homens aí, acompanharam a arca da aliança de Deus. Versículo 5. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento dos israelitas, gritaram tão alto que o chão fez o quê? Estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com o quê? Com medo, e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Versículo 8. Ai de nós, quem nos livrará das mãos dos deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com todas as espécies de praga no deserto. Veja, o medo veio para o povo de Israel. Mas podemos ver aqui que o povo inimigo também sentiu medo. Veja que quando trouxeram a arca da aliança, fazendo toda a religiosidade, que eles pensavam que era a religiosidade que fazia com que eles obtivessem vitória contra seus inimigos, e não era. Mas quando a arca chegou ao acampamento, o ânimo dos soldados foi lá no alto. Eles gritaram tão alto que o chão estremeceu. O chão estremeceu, chegou no povo inimigo. Olha só. O povo inimigo teve medo. Olha, caramba, que gritos são esses? O acampamento de Israel está fervendo. Ai de nós, chegou deuses lá para ajudá-los. E nós vamos ver aqui que no versículo 8, eles reconhecem a soberania de Deus.
Só que eles falam deuses, porque eles não acreditavam em um só Deus. Eles sempre acreditavam em muitos deuses. Sempre tiveram um Deus para cada lugar, para cada coisa. Em tudo eles tinham um Deus. Então eles não acreditavam que um Deus pudesse fazer aquilo tudo. Eles achavam que eram vários deuses que tinham ferido o Egito, que tinham chegado ao arraial dos israelitas. Os filisteus reconhecem a soberania de Deus de Israel. Mas eles falam deuses porque era o que eles acreditavam. Era um povo politeísta, que acreditava em vários deuses. Eles tinham um Deus para tudo que eles faziam. Eles lembram do que Deus fez no Egito e temem e reconhecem o poder de Deus, do Deus dos hebreus, mais até do que os próprios hebreus. Versículo 9. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e façam o quê? E lutem. Podemos aqui ver que o povo inimigo também tem os seus animadores. Tem gente ali que, não, é isso. Vamos para cima deles, não vamos ser escravos deles, não. Tem os animadores, tem os coaches. O povo inimigo tinha coach. Tinha os animadores, não. Vamos partir para cima, não vamos ser escravos deles, não. Ainda que tenha um Deus lá, ainda que tenha deuses lá para ajudá-los, não vamos ficar cabisbaixos. Veja se não era isso que era para fazer o povo de Israel. Somos limitados, meus irmãos. E às vezes não temos ciência do Deus que temos do nosso lado. Versículo 10. Então os filisteus lutaram. Versículo 10. Se atente para o versículo 10. Então os filisteus fizeram o quê? Lutaram. Israel foi derrotado. Olha aí. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. Fazer toda aquela religiosidade mudou alguma coisa no meio de Israel? Não mudou, meu irmão. Nós vimos aos domingos na igreja somente por isso. Não muda nada na nossa vida. Cantarmos por cantar não muda nada na nossa vida. Ajudar uma pessoa que precisa ir fora tinha que ser o normal. Nada disso serve para vencermos uma batalha. Piorou. O povo de Israel trouxe a arca. A arca entrou no acampamento de Israel. Eles tinham a plena certeza de que a arca, quando ali, eles obtinham vitória. Iam obter vitória sobre seus inimigos. Mas não foi bem assim. Fizeram todo o cerimonial. Trouxeram a arca, gritaram, bradaram. E foram derrotados. Perderam, não 4.000 mais. A Bíblia nos conta que perderam 30.000 homens de infantaria. Você imagina o que é isso? Vemos que mesmo com a arca do Senhor, presente, o massacre foi grande. Desta vez morreram 30.000 homens. Não adiantou. Todo ato religioso, a gritaria, não adianta. Se o coração do povo de Deus
estava longe do Senhor. Versículo 11. No versículo 11 diz assim: a arca de Deus foi tomada. E está piorando. A arca de Deus foi tomada. E os 2 filhos de Eli, o que aconteceu? Morreram. A arca do Senhor foi levada pelos inimigos. Piorou mais ainda. Os filhos de Eli morreram, cumprindo-se assim a primeira profecia que Deus fez a Samuel. Mais à frente podemos ler sobre a morte de Eli também. Quando ele soube da notícia, não da morte dos seus filhos, mas que os inimigos levaram a arca do Senhor, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre também. Não pela notícia que seus filhos morreram, mas porque ele soube que a arca do Senhor foi levada. Você vê que era um homem zeloso, sim, com algumas coisas, né? Porque com seus filhos ele deu uma repreendida lá, mas não resolveu o problema, mas era um homem zeloso. Mas você vê o quanto de importância tinha que dar. A arca, sim, tinha que dar. Mas o coração daqueles homens estava inteiramente ligado na representação de Deus, mas não em Deus. Temos que separar isso, irmãos, porque senão vamos cometer os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. Não é esse altar aqui, não é um altar aqui, não dizem altar. Eu tenho que me habituar com isso. Eu vim de outro lugar, lá era altar. Aqui não é um altar. E eu confesso aos irmãos que eu não sei como é que chamam isso aqui, essa parte mais alta, mas não é esse altar que é o sagrado para Deus. Vê se vocês entendem, meus irmãos. O sagrado para Deus não é esse altar de pedra, é você, somos nós. Nós somos o altar verdadeiro do Senhor, aonde Ele quer habitar, e não aqui. Essa era a diferença que o povo de Israel não conseguia ver. Não era a arca que os salvava, mas era Deus. Eles estavam perto da arca, mas estavam longe de Deus. O que adianta? É por isso que todos esses problemas, todas essas adversidades, tudo isso aqui aconteceu com o povo de Israel. Porque de uma forma ou de outra, por algum motivo, pela religiosidade, pelo tradicionalismo, eles deixaram de cultuar a Deus, deixaram de pôr a sua fé em Deus e pôs em objetos. Mais uma vez eu ressalto, irmãos, não é que a arca da aliança do Senhor não fosse para se preservar, não, mas ele estava dando ênfase a isso. O centro da vontade dele estava nisso e não em Deus. Como nós falamos, não é a arca do Senhor que salva, é o Senhor da arca que salva o seu povo. Por que tudo isso, gente? Por que tudo isso aconteceu com o povo de Israel? Meus irmãos, o povo de Israel estava longe de Deus. O coração do povo de Israel não estava mais em Deus. Infelizmente, vemos todo o período aqui da antiga aliança que volta e meia acontecia isso com o povo de Israel. O povo de Israel pedia perdão a Deus, se voltava para Deus, mas um tempo acontecia coisas que eles deixavam o coração deles se afastar do Senhor. Claro que isso não aconteceu só na antiga aliança, isso acontece até hoje.
Se não vigiarmos por algum motivo, por alguma coisa, nós deixamos o nosso coração fora do nosso Deus. E quando chegam os problemas, quando chegam as tribulações, nós sentimos esse mesmo medo que a nação de Israel teve. O povo de Israel estava longe de Deus. O pecado era grande no meio do povo. E dentro do sacerdócio, o pecado era extremo. Os filhos de Eli estavam só Deus. Por isso que eles tiveram, infelizmente, o final que eles tiveram. Porque eles estavam denegrindo o santuário do Senhor. Eles metiam a mão nas ofertas. Eles se colocavam acima de Deus, meus irmãos. Antes de oferecerem sacrifício a Deus, ele tinha que passar por eles antes. E não satisfeito com isso, eles se prostituíam dentro do templo do Senhor. Eram sacerdotes. Será que nos dias de hoje nós ouvimos acontecer isso? O pecado estava no meio do povo de Israel. O povo estava dividido. O reino que havia dentro deles, que eles não conseguiam ver e entender. O reino que havia dentro deles, que era para ser somente de Deus. Eles estavam dividindo com outros deuses. Os sacerdotes estavam profanando o santuário, se colocando acima do nosso Senhor, se colocando acima de Deus e se prostituindo. E Israel estava longe de Deus pelos seus pecados. Mas Jefferson, por que lá no capítulo 7 então, depois de toda essa situação que aconteceu, que nós vimos aqui, primeiro Israel perdeu 4.000 homens na primeira batalha, segunda batalha, quando eles falaram, não, foi a arca que não estava aqui, nós perdemos cada arca, nós perdemos por causa da arca, a arca não estava com a gente, traz a arca, trouxeram a arca estava no meio deles, gritaram, assustaram o povo inimigo, mas quando o povo atacou, o problema piorou. Perderam 30.000 homens. Mas Jefferson, lá no capítulo 7 a gente viu aquela vitória grandiosa de Deus lutando na frente do seu povo. E foi uma batalha épica com a vitória do Senhor. Sim, meus irmãos. Sim. Porque depois da casa violada, que botamos as fechaduras, botamos, a segurança, não é isso que fala? Tem um ditado que diz assim, depois da tranca quebrada é que a gente vai reforçar a porta. Mas não há o tarde. Temos que se voltar a Deus. Temos que se voltar ao nosso Senhor. Temos que se voltar ao nosso Deus. Não é tarde para que eu, você e todos que queiram fazer isso, façam. Se volte ao Senhor. Mas em um dos primeiros atos de juiz que Samuel teve, foi chamar o povo ao arrependimento. Meus irmãos, peço para que vocês abram, por favor, a Bíblia agora lá em Samuel, capítulo 7. Volta lá no capítulo 7, por favor. Nós vamos agora ler o capítulo 7 para a gente terminar aqui a palavra do Senhor. 1 Samuel, no capítulo 7. Todos acharam? Amém. No capítulo 7, no versículo 3, diz assim: E Samuel disse a toda a nação de Israel: Se vocês querem voltar-se para o Senhor,
de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Veja o que estava no meio do povo de Israel. O povo de Israel, que era para ser um povo único, a adorar um só Deus. Deus escolheu o povo de Israel. E no meio do povo de Israel estava isso aqui. Vamos ler o versículo 3 de novo. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o quê? O coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus, ou dos inimigos, ou das más notícias, ou de qualquer coisa que se levantar contra você, meu irmão. Temos que ter o nosso coração inteiramente no Senhor. E isso é que o povo de Israel não conseguia entender. Não podemos dividir o reino de Deus. Não podemos dividir o reino de Deus que é dentro de mim, dentro de você, com outras coisas, com nada e nem com ninguém. Deus, ele tem que ser o único, o rei integral dos nossos corações, o rei integral das nossas vidas. Temos que fazer essa autoanálise, porque, querendo ou não, somos seres humanos, e se nós não nos atentarmos para isso, vamos nos pegar de uma forma ou de outra, num tempo ou outro, dividindo o reino de Deus. Versículo 4. Assim, os israelitas se livraram dos Balaíns e dos postes consagrados e começaram a prestar culto somente a quem, gente? Somente ao Senhor. Veja a mudança do povo de Israel. Tomaram um novo rumo, se voltaram para Deus, ouviram a palavra do Senhor, viram que a vida que eles levavam, que a situação a qual eles tinham passado, não poderiam passar mais. Mas para isso, eles tiveram que, no versículo 4, assim os israelitas se livraram dos Balaíns e dos postes consagrados. Olha o quanto de coisa ruim estava no meio do povo de Deus. Mas eles se livraram e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. E depois deles pedirem perdão, se voltarem para Deus, aconteceu essa grande vitória que nós lemos no versículo 7. Sabe por quê, gente? A arca não estava lá. A arca ela foi colocada na casa do filho de Eliezer. Nós podemos ler aqui em cima, ó. Capítulo 7, versículo 1. Os homens de Queriate Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca. A arca ficou lá na casa de Eleazar. Não estava com o povo de Israel em meia guerra, provando assim que os nossos corações não podem estar em nada a não ser no Senhor. Não era a arca que estava nessa batalha com o povo de Israel, era o próprio Deus. E foi Ele que fez trovejar, foi Ele que lutou, teve a primeira intensificação contra os inimigos, contra os filisteus, e Israel pôde sair dali vencedor. E agradecendo a Deus e dizendo até que o Senhor tem nos ajudado. Amém, meus irmãos? O nosso coração tem que estar no nosso Deus, em nada mais.
Irmãos, quando Israel se livrou daquilo que os afastava de Deus, então puderam ter a grande vitória sobre seus inimigos. Não era mais nas suas forças. E a arca não estava mais lá, e sim o próprio Deus, lutando pelo seu povo. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, não precisa você abrir, está escrito assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Tiago, capítulo 4, versículo 8, vai nos dizer: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Amém. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. E para fechar, meus irmãos, em Lucas capítulo 17, versículo 21, diz assim: nem se dirá aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Amém. Está dentro de mim. Amém. Não divida o reino de Deus. Não divida o reino de Deus que está dentro de você, que está dentro de você, com nada e nem ninguém. Limpemos o nosso coração, e que Deus seja o Rei soberano das nossas vidas. Amém. E teremos esse Deus glorioso em todas as batalhas que enfrentarmos, todas as batalhas que se levantar contra mim, contra você. Amém? Amém. Teremos esse Deus do nosso lado sempre, se tivermos o coração nele. Essa é a importância. Essa é a diferença de você lutar suas batalhas com as suas próprias forças, confiando em algo, em alguém, ou lutando com o Deus de Israel do seu lado, quando você bota o seu coração somente nele. Amém. Queria fazer uma oração por você. Queria fazer uma oração por você que deseja ter Jesus como o Rei da sua vida. Amém? Amém. Quero fazer uma oração por você, para que você coloque o seu coração somente no Senhor. Amém. Que jamais deixe de confiar nele, e que todas as batalhas que você enfrentar, Ele esteja do seu lado. Amém? Amém. Posso fazer uma oração por você? Amém. Posso fazer uma oração por você? Fica de pé em nome de Jesus, por favor. Aleluia. A vitória de Deus na nossa vida é grandiosa. Nós louvamos, Senhor, por isso. Oh Deus, obrigado, Pai. Vimos na Tua palavra o quanto o Senhor é grandioso, o quanto o Senhor é majestoso, meu Deus. É verdadeiro quando o inimigo, meu Pai, eles reconheceram que o Senhor era o Rei soberano, que não só enviou as 10 pragas ao Egito para tirar o povo de Israel da mão de Faraó, mas também porque o Senhor abriu o mar vermelho, mas também porque o Senhor parou o tempo em prol do seu povo, mas também porque o Senhor, meu Deus, fez tantas coisas pelo seu povo, e está tudo escrito aqui na sua palavra. O Senhor é grandioso. Obrigado, Deus. Oramos agora, meu Deus, por todos que estão em casa. Oramos agora, meu Deus, por todos que estão em casa, por todos, meu Pai, que estão aqui na sua casa, os meus irmãos, que deseja, Senhor, que deseja ter uma vida contigo. Oh, Pai, nos ensina, Pai, nos ajuda a ter o coração somente no Senhor. Nos ajuda, Deus, ter o coração somente em Ti, Pai. Que possamos não dividir o nosso coração com nada e com ninguém. Queremos entender, meu Pai, a importância de ter o Senhor nas nossas batalhas. Mas só teremos o Senhor nas nossas batalhas se o nosso coração estiver de fato em Ti. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que foi para mim em primeiro lugar, 2 vezes para mim, Senhor, 2 vezes para mim e para os meus irmãos, porque de fato, meu Pai, nós não podemos, meu Deus,
deixar ou permitir que o nosso coração venha sair do Senhor. Que o nosso coração, meu Pai, de alguma maneira venha sair da Tua presença. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pelo Senhor estar aqui. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Sabemos, meu Deus, que estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. O Senhor é a nossa vida. Não te louvamos de boca para fora, Pai. Nós não temos religiosidade, porque sabemos que nada disso nos salva, nada disso, meu Pai, nos faz progredir, crescer em Ti. Não. Sabemos, meu Deus, que nós plantamos, que nós regamos, como falamos no começo do culto, mas só quem dá o crescimento é o Senhor, Pai. Como podemos ter bênção se nós não temos o abençoador? Como podemos querer salvação se não temos o Salvador? Nos ajuda, Senhor. Somos pecadores, meu Pai. Não sabemos tomar conta da nossa própria vida. Se o Senhor deixar a nossa vida nas nossas próprias mãos, não vai dar certo, Deus. Por isso nós queremos dedicar nossa vida ao Senhor. Por isso nós queremos entregar nossa vida em Tuas mãos, Pai. Visita aqui a cada coração, meu Deus. E que o Teu povo não saia daqui da mesma forma que entrou. Que possamos sair daqui, meu Deus, com o reino integral somente a Ti. Que o nosso coração venha a ser somente Seu. E que em todas as batalhas que nós enfrentarmos, que venhamos ter o Senhor lutando conosco. Aleluia. Visita também os nossos irmãos que não estão aqui, Pai. Visita cada um deles. E que o Senhor possa ser o Deus deles também nas batalhas, Pai. E em todas as batalhas que os nossos irmãos enfrentarem, que o Senhor esteja com ele, Deus. Pedimos que o Senhor abençoe essa igreja, Pai. Abençoa os nossos irmãos, porque sabemos que essa igreja só permanece de pé porque temos aqui pessoas que oram, porque temos aqui pessoas que intercedem, porque temos aqui pessoas que se ajoelham para a igreja ficar de pé, Pai. E eu agradeço ao Senhor por toda essa palavra, por todos os irmãos, por todos os intercessores. Obrigado, meu Deus. Abençoa o pastor e sua família, os projetos dessa igreja. Nós te glorificamos e te louvamos. Toma o Teu povo nas Tuas mãos. Nós colocamos o nosso coração em Ti, Pai, para a honra e para a glória do Seu nome. Nós te louvamos. Amém.